Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre abalos sísmicos. Enfim, o abalo sísmico é um tremor de terra. Quando ele ocorre nos continentes, a gente denomina de terremotos. Quando ocorre no assoalho oceânico, a gente chama de maremotos ou também de tsunamis. Esses tsunamis, elas são capazes de atingir a costa dos continentes e causar muitos estragos. Onde é que ocorre basicamente maremoto e terremoto? Ocorrem nas zonas que a gente denomina de bordas de placas tectônicas, que é nas bordas que essas placas se encontram, se separam e ali então acaba sendo acumulada alguma tensão, força, e assim que é liberada essa força, acaba causando esse tremor de terra. O caso específico do Brasil, a gente tem sempre aquele dilema: ocorrem ou não terremotos no Brasil? Ocorrem terremotos de baixa magnitude na escala Richter, que é a escala usada para medir a intensidade dos terremotos. Por que isso acontece no Brasil, no caso? Acontece porque o Brasil está localizado no interior, no centro da placa sul-americana, tá? O que faz o Brasil ter terremotos com uma intensidade bem pequena quando comparado a países que se encontram em zonas de contatos entre placas tectônicas. Então, essa história que o Brasil não tem terremotos é uma forma de expressão para dizer que o Brasil não sofre com os terremotos de alta magnitude. Quanto aos terremotos, eles são medidos pelo grau de destruição e pelo grau de intensidade. A intensidade é a escala Richter, medida por aparelhos chamados sismógrafos. A gente não tem como prever um terremoto. Essa escala de terremoto mostra terremotos de 2 graus, 3 graus, 4 graus, 9 graus. O que isso significa? O que você tem que ter em mente? Por exemplo, um terremoto de 5 graus, ele é 10 vezes mais forte que um terremoto de 4 graus. E o terremoto de 6 graus é 100 vezes mais forte que um terremoto de 4 graus. O que acontece? Toda vez que a gente vai trocando o número 1, 2, 7, 8, tu multiplica a força do terremoto por 10. Vai ter uma escala de Mercalli. A escala de Mercalli vai medir o grau de destruição. Então, um terremoto de 9 graus pode ser mais destrutivo no Haiti do que no Japão. Por quê? Por causa da infraestrutura, por causa do desenvolvimento do país, entre outras coisas. E uma coisa bem importante sobre terremotos, tá? Quando você vê uma reportagem na televisão, se fala muito no epicentro. Vamos ver o que é isso. Primeiro, existe o hipocentro. O hipocentro é onde ali no interior da placa, no subsolo, ocorreu o tremor, que liberou a força. E o epicentro é o primeiro local da superfície a sentir o terremoto. Então, quando diz o epicentro do terremoto foi a tantos quilômetros de Tóquio, capital do Japão. Então, significa que o epicentro é o primeiro ponto da superfície a sentir os terremotos, certo? Para lembrar também, em borda de placa, também é muito comum ter vulcanismo, principalmente quando a gente tem uma placa oceânica envolvida. Certo, pessoal? Um forte abraço, tamo aí, curte aí e até a próxima aula.